Olá amigos, telespectadores da Rede América de Televisão, do nosso canal no YouTube. Estamos chegando para mais uma edição do nosso Sul de Minas em Foco, né? Novo horário agora, às 8h30 da noite, toda sexta mais cedo, para você ficar por dentro aí das novidades, do que tem nesse nosso meio do Sul de Minas que a gente traz para você e nas nossas parcerias, dentre elas aqui com a doutora Priscila, ela que está sempre aqui conosco dando dicas de saúde e, é claro, tendo a participação de vocês, amigos telespectadores, e hoje a gente vai responder as dúvidas de vocês que mandaram aí mensagem para nós através do nosso e-mail, suldeminasinfoco@gmail.com, do nosso WhatsApp, DDD 35 98853 9542 e também pelas redes sociais. Doutora Priscila, é um prazer novamente recebê-la aqui, dessa vez para a gente esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E é sempre bom quando eles participam, né, Lucas? E mandam as perguntas, é uma forma da gente conseguir ajudar cada vez mais aí as pessoas. Isso, olha só, e essa pergunta vem do Carlos Eduardo, ele mora em Belo Horizonte, acompanha sempre o programa e gosta muito do quadro Saúde Plena com a doutora Priscila. Ele tem uma dificuldade, a doutora Priscila disse aqui, para dormir. Ele falou que ele acorda muito de madrugada, ele gostaria de alguma sugestão sua. Ele falou que gosta muito de tomar café, ele não dorme sem uma xícara, é o Carlos Eduardo de Belo Horizonte. Olha, Carlos, você já trouxe aí uma informação muito importante com relação ao café. Existem pessoas que têm, inclusive, dificuldade de metabolizar o café, mas independente disso, o café, ele é um estimulante. Se ele é um estimulante, você tomar o café à noite, automaticamente vai atrapalhar o seu sono. E não falo só à noite, por quê? O café, a gente demora mais ou menos 8 horas para metabolizar metade do café que a gente ingeriu. Então, o que acontece? Se você toma esse café 4 horas da tarde, que seja, tem gente que tem mania de tomar ali depois do almoço, isso pode ter um impacto no seu sono e atrapalhar a qualidade do sono. Até a tarde? Por exemplo, a pessoa gosta de tomar um cafezinho 3 horas da tarde, pode prejudicar também. Se você pensar, tomou 3 horas da tarde, 11 horas da noite, metade daquele café ainda está ali no organismo. Ou seja, o organismo está agitado por conta disso. Ainda está. Então, geralmente quem gosta de tomar o café, eu sempre falo, quem gosta de tomar café e tem problema com sono. Quem não tem problema, tudo bem, mas quem tem, de manhã, deixar o café só para de manhã e em pequena quantidade, inclusive por quê? Porque o café, ele compete com o receptor da adenosina, e a adenosina que é responsável pela pressão do sono. Sabe aquela vontade súbita que a gente tem de dormir, aquele cansaço, quando bate aquele cansaço? É a adenosina que é responsável por isso. E a gente vai acumulando adenosina ao longo do dia e a hora que vem a pressão do sono, ela faz com que a gente durma. O café vai lá e não deixa que a adenosina faça isso. Faz um bloqueio ali. Exatamente. Então o organismo tem que ficar ali tentando metabolizar primeiro o café para depois a adenosina. E isso pode gerar até um cansaço crônico, porque aí o que acontece? A hora que vem o cansaço, por exemplo, durante o dia. O que você faz? Café. Para dar aquela força criando. Para dar aquela acordada. E aí entra nesse ciclo. Você precisa cada vez mais de uma maior quantidade de café, né? Então tem que ficar atento a isso. Existem outras questões muito importantes quando a gente fala em higiene do sono. E eu tenho até um curso sobre isso, Carlos. Depois, se você quiser entrar, tá no site www.pricomamor.com.br, que eu explico tudo isso bem detalhado. Mas essa informação que você trouxe a respeito do café tem uma chance grande de estar relacionado. É só o café? Não. Lembrar de outras questões. Coisas que a gente faz ao longo do dia e principalmente antes de dormir que estimulam o corpo, atrapalham o sono à noite. Então a gente precisa preparar o corpo para dormir. Durante o dia a gente fica agitado, mas ali a partir de umas 6, 7 horas da noite, a gente tem que mudar o nosso ritmo para o corpo entender que é o momento de começar a descansar. O celular é um exemplo também, né? Sim, com certeza. Todas as telas, né? Por exemplo, mexer no celular na cama. É algo que atrapalha até o seu cérebro. Por quê? Porque o cérebro precisa fazer a associação de que a cama é para dormir. E a gente fica ali mexendo e mandando estímulo luminoso. Não só, né? Todo tipo de estímulo, que às vezes você assiste uma coisa mais agitada, fica ali sempre, né, concentrado e atento ali na tela.
isso atrapalha. Televisão, né? Assistir televisão na cama, mexer no computador na cama, então tem que evitar todo tipo de tela. Aí, ó, Carlos, dicas importantes. A Eleonora Silva de Santa Rita do Sapucaí disse que em um dos programas passados que ela acompanhou, ela viu você falando sobre purês como auxílio na alimentação e ela tem dificuldade de comer verduras. Ela quer saber, Eleonora, se o purê ajuda. Olha, para quem tem dificuldade de ingerir verduras e legumes, existem várias estratégias. Mudar o tempero, a consistência, cozinhar de maneiras diferentes. Uma hora faz assado, outra hora grelhado, outra hora cozinha, né? Faz em forma de molho, de sopa. Então, para quem tem dificuldade, sim, Eleonora, o purê acaba sendo uma das formas, se você gosta da consistência do purê. Porque, por exemplo, quando você pensa num brócolis, que você pode fazer mais crocante, se você é uma pessoa que não gosta muito da sensação da crocância e gosta, né, daquela questão mais pastosa do purê, comece pelo purê. Né? Porque às vezes a pessoa nem gosta da crocância, então às vezes o problema nem é o sabor do alimento em si, mas é a textura. Então, tentar variar ao máximo possível, combinações diferentes. Agora que tá esfriando, gente, sopa é uma forma excelente. Você pode fazer uma sopa de legumes e aí capricha no tempero. A questão do tempero também é algo que ajuda muito na hora de você ingerir, né, os vegetais. Eu falo assim, quando a gente gosta de um arroz bem temperadinho. Bem temperadinho. Aquele arroz sem tempero, só com sal, não vai, né? Não vai. Então, assim, o mesmo cuidado que a gente tem para fazer o nosso arroz, fazer o nosso feijão, a gente tem para fazer os vegetais. Porque às vezes tem isso também. A pessoa quer começar a comer vegetal, mas faz ele de qualquer jeito. Faz cru, né? Você pegar uma alface cru ali sem nenhum tempero, vai ser difícil para quem não tá acostumado. Exatamente. Então, assim, comece temperando, caprichando. Depois, à medida que o seu paladar for acostumando, às vezes você até consegue comer mais cru, assim, mas até chegar nesse nível, isso é algo que é difícil. Comece pelo mais fácil. Olha só, Eleonora, dicas para você aí de Santa Rita do Sapucaí. Aqui de Pouso Alegre, a Zilda Maria Cardoso, ela disse que está sofrendo de cólicas renais. Vai precisar fazer uma cirurgia. Ela gostaria de saber se é perigoso, a Zilda. Olha, Zilda, depende da cirurgia. Tem vários tipos de cirurgia hoje, né, provavelmente, o que a gente está falando aí é de uma nefrolitíase, que é a pedra nos rins. É nos rins? Cólicas renais, é isso. Isso. Então, tem vários tipos de cirurgia. Tem cirurgias que são menos invasivas e os riscos são menores. Tem cirurgias maiores, obviamente, os riscos são maiores. No entanto, às vezes a gente fica com medo da cirurgia, mas é importante lembrar que quem tem as pedras nos rins e evolui com cólicas renais são quadros de dor intensa. Isso daí tem um impacto na qualidade de vida. E se você descobriu e ainda não teve nenhuma complicação mais importante relacionada a isso, pode ser feita uma cirurgia eletiva, uma cirurgia em que você vai fazer os exames pré-operatórios, o médico está preparado para fazer aquela cirurgia ali com tranquilidade, com calma. Isso é muito melhor do que de repente ter uma complicação, ter que ser operado às pressas. E aí uma cirurgia às pressas sim é muito mais difícil para a equipe, para o paciente. Que não tem aquela preparação, né, doutora, que precisa, né? Exatamente. Então, assim, é lógico que tem que ficar claro que a gente nunca vai conseguir zerar o risco, tudo sempre tem risco, mas eu falo que viver é um risco, né? Verdade. A gente tá aqui, já tá aqui, já tem um risco, é verdade. Coisa. Então, não se preocupe com o risco, acho que fazer as coisas da maneira, né, mais correta possível. Se for indicado, se o médico diz que você vai ter benefício nessa cirurgia, confiança é importante. Confie na indicação, faça a sua parte. Se tem que fazer exame pré-operatório, faça tudo direitinho, né? E entenda que eu acredito que assim é muito mais fácil a gente prevenir do que remediar. Então, se essa cirurgia está indicada para diminuir o risco de você ter possíveis complicações ali na frente, se livrar de um problema agora, inclusive da dor das cólicas renais que são muito intensas, né? Confie. Tá aí, Zilda, a dica para você da doutora Priscila. O Daniel, ele disse que sempre assiste o programa, ele mora em São João do Meriti, acompanha pelo YouTube e gostaria de saber se é mito ou fake que comer muita carne e feijão aumenta os gases. Aí é o Daniel
de São João do Meriti. Tá comendo muito feijão, né, João? Daniel. Daniel. Realmente, carne e feijão, por serem proteínas, a gente vai ter uma tendência mesmo a maior formação de gases. Existem algumas coisas que a gente pode fazer, por exemplo, com relação ao feijão, deixar o feijão de molho antes de cozinhar diminui a formação dos gases, tá? E você pode também colocar, às vezes, uma folha de louro, isso também ajuda, mas realmente... Não tem muito o que fazer não, né, doutora, nesse caso? Existem algumas situações, uso de probióticos que pode ajudar um pouco, mas está inerente... A alimentação aqui nesse caso mesmo, né? Ao tipo do alimento mesmo. Mas você sabe que deixar de molho ajuda bastante. Olha só, deixa ali o feijão de molho, ele vai inchando e ele acaba liberando, né, um pouco mais. Libera e aí isso. Tá certo, eu quero agradecer o Daniel, agradecer a doutora Priscila que hoje esclareceu as dúvidas, lembrando você de casa que pode participar com a gente, pode mandar suas perguntas que vão ser encaminhadas aqui e respondidas. A gente sempre faz uma prévia com a doutora para poder também não ser pega de surpresa e aí a gente vem aqui e traz para vocês aqui nos próximos programas. Então, ó, faça como aí o Daniel, como a Zilda, também a Eleonora e o Carlos Eduardo participaram com a gente mandando e-mail, tá aí na tela, sudminasinfoco@gmail.com. Pode mandar o WhatsApp, que hoje é mais fácil, né? Você tá aí curtindo o programa aí, mais cedo um pouquinho, já aproveita no zap e já manda, DDD 359 8853 9542. Participa com a gente aqui. Doutora Priscila, mais uma vez, obrigado pela participação aqui, esclarecendo as dúvidas dos telespectadores. É um prazer, muito obrigada. Obrigada pela participação de todos vocês. A gente se vê na próxima. Na próxima a gente se vê, a gente vai para um rápido intervalo. Já já o programa continua.